Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar, portanto, pessoal, da situação de previsão do artigo 1900 do Código Civil, em que trata pontualmente da situação em que o testamento é nulo. O testamento é nulo. Reverberando as informações, nós falamos que o testamento pode sofrer as circunstâncias de ser caduco, nulo ou anulável. Isso vai depender, vai impactar necessariamente se no testamento caduco, por mais que o testamento exista, por mais que o testamento seja válido, não vai haver a produção dos seus efeitos. Eis aqui o testamento caduco. Veja que no testamento caduco submete-se, portanto, às circunstâncias posteriores, que vão, portanto, impedir a produção completa dos efeitos jurídicos do testamento. Sequencialmente, pessoal, nós temos também o testamento cedito nulo. O testamento nulo é porque o vício de nulidade é absoluto, razão pela qual reverbera a atenção do prazo decadencial de 5 anos, que deve ser contado a partir do registro, referência ao artigo 1859 do Código Civil. Sequencialmente, o testamento é anulável, porque o vício é de nulidade relativa. Sequencialmente, o prazo decadencial é de 4 anos e aplica-se a teoria da actio nata. A-C-T-I-O, nata, N-A-T-A. Bem, vamos tratar aqui, portanto, pessoal, das situações em que reverbera o artigo 1900 do Código Civil e, de forma correlata, vamos aqui também prender em conjunto com as situações em que envolve, pessoal, a exceção do artigo 1900, que está logo abaixo do artigo 1901. No próximo bloco de aula, iremos estudar com vocês o testamento que é crivado de simulação. Existe também essa possibilidade. Bem, vamos aqui, portanto, pessoal, o artigo 1900, estudar com você circunstâncias em que o testamento é nulo. Nulo. Bem, primeiramente, pessoal, vamos aqui à literatura dos dispositivos, num corpo só, e em seguida vamos às suas minúcias. Bem, primeiramente, pessoal, o artigo 1900 do Código Civil diz o seguinte: é nula a disposição. Qual a disposição? Testamentária. Testamentária. Ok. Que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória, de que disponha também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. 2. Que se refira a pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. 3. Que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. 4. Que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outro fixar o valor do legado. E 5. Que favoreça a pessoas a que se referem os artigos 1801 e 1802. Bem, primeiramente, pessoal, o inciso 1, que diz o seguinte: que institui herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que disponha também por testamento ou em benefício do testador ou de terceiro. Aqui trata-se, pessoal, de uma situação em que há contrapartida entre beneficiário e testador. Do tipo, eu vou colocar o nome do seu filho no testamento, se no teu testamento você coloca o nome da minha filha. Então isso aí é categoricamente um testamento com interesse meramente de contrapartida econômica. Contrapartida, portanto, pessoal, onerosa. E isso é inadmissível no direito. Sequencialmente, nós temos que se refere a pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Aqui nós temos que há a circunstância em que a pessoa deve ser determinada no testamento. Mas, nesse sentido e consequência, nós temos que lembrar que existem exceções lá no artigo 1901, inciso 1. Ou seja, o testamento não pode indicar pessoa incerta, né? Tem que ser pessoa certa. Por exemplo, testo determinados bens que compõem, portanto, a parte disponível, a primeira pessoa que você encontrar na sua frente. Então é um negócio assim de louco. Então, o testamento deve designar pessoa certa. Se refira à pessoa certa. Mas existe exceção no artigo 1901, inciso 1. Já já nós vamos trabalhar com vocês. Bem, inciso 3º, bem tranquilo, diz o seguinte: que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Aqui, pessoal,
fere categoricamente a característica do testamento, que é ser personalíssimo, os beneficiários do testamento. As pessoas são certas e, sequencialmente, o testamento ele é personalíssimo. A pessoa diz quem ele quer, portanto, que seja beneficiário. Testamento é, portanto, gente, olha só, um negócio jurídico unilateral, não receptício, personalíssimo, gratuito ou benévolo. Sendo personalíssimo, é o próprio testador que vai dedicar o quê, gente? A quem vai ser o beneficiário do testamento. Beleza? Então, pessoal, não tem cabimento a priori haver essa situação. Mas iremos daqui a pouco ler o artigo 1901. A gente vai trabalhar as exceções. Bem, de toda maneira, inciso terceiro diz o seguinte, que favorece a pessoa certa cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Isso aqui a gente já leu. Bem, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outro fixar o valor do legado. Mais uma vez, o testamento é ato, portanto, pessoal, personalíssimo. Ato não, negócio jurídico personalíssimo. Sua natureza, portanto, é intuito personae. E isso, portanto, categoricamente fere, tornando o testamento nulo, a inobservância dessa característica do negócio jurídico chamado testamento. Sequencialmente, reverbera a situação que é a do inciso 5, né? Que favorece as pessoas a que se refere o artigo 1801 e 1802. Bem, nesse caso, quero apontar para vocês algumas observações importantíssimas, informações importantíssimas. A primeira delas, pessoal, é o seguinte, veja categoricamente que o testamento ele não pode designar, não pode ser herdeiro legatário pessoa que escreveu ou digitou a rogo, né, o próprio testamento, mesmo que seja o cônjuge ou companheiro do decújo, além de ser também ascendente ou irmão. E isso está categoricamente no artigo 1801. Então veja, não pode, é vedado na sistemática do Código Civil Brasileiro que a pessoa que escreveu ou digitou a rogo o testamento seja, portanto, beneficiário das disposições testamentárias, mesmo que seja cônjuge, companheiro, ascendente ou irmão por parte do decújo. Sequencialmente, um fator que nós já vimos tratado com vocês, inclusive nas aulas anteriores, que quem é testemunho do testamento não pode ser também, pessoal, o beneficiário do testamento. Então, quem testemunha o testamento não pode ser o próprio beneficiário, é uma questão de lógica. Outro ponto importante é que nas situações em que envolva, pessoal, pontualmente concubinato, veja que nós estamos falando aqui de concubinato na sua forma impura, porque já não se fala mais união estável como concubinato puro. Então, quando eu falar concubinato, estou seguindo a orientação doutrinária padrão. Concubinato aqui, pessoal, é sempre o impuro. Então, nas situações em que o concubinato, né, do testador casado, e ali reverbera a situação que ele deve estar, no mínimo, separado de fato do cônjuge, há mais de 5 anos. Então, nesse sentido e consequência, nós temos o que, gente? Se houver um concubinato do testador com casado, né? Se houver um concubinato do testador casado, ele não pode, portanto, pessoal, testar em favor da concubina. E existe uma exceção, que é a comprovação dele estar separado de fato há mais de 5 anos. Sequencialmente, pessoal, olha só, lá no testamento público nós já vimos reverberado um pouco essa informação. Não pode o tabelião, né, ou o próprio substituto legal do tabelião, ser o próprio beneficiário do testamento, né, gente? Porque é ele que tem incumbência de analisar o testamento e aprovar o testamento, submetendo-o a registro. Então não tem como ele mesmo, que inclusive, por exemplo, no testamento público, ser o beneficiário do testamento e, sequencialmente, pessoal, ele arquivar o testamento que é a seu favor. E, por fim, pessoal, as situações em que envolve a simulação, testamento simulado, que vai ser matéria do próximo bloco. Bem, eu não fiz a leitura, mas eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? O artigo 1801 diz o seguinte, não pode ser nomeados herdeiros nem legatários, pessoas que arrogam ou digitou, eu falei até que digitou, né? Digitou, escreveu o testamento, nem o seu, mesmo que seja, né? Nem o seu cônjuge ou companheiro ou seu ascendente irmão. Não, essa galera aqui não pode. Pessoal, a redação, inclusive, era criticada pela doutrina. Cristiano Chaves e outros mais
eles trazem realmente uma redação um pouco complicada. Mas, assim, aqui está claro, está dizendo o seguinte, viu? Seguindo aqui a doutrina pesada aí de Cristiano Chaves, Flávio Tartuso, aqui está claro, aqui está dizendo o seguinte, que é quem escreveu o testamento, mesmo que seja o cônjuge, companheiro, acidente ou irmão, não pode ser o que a gente beneficiar do testamento. Nesse mesmo sentido, ao meu ponto de vista, poderia ter colocado no dispositivo essa citação do inciso 4, que diz que o tabelião civil, militar ou comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como se fizer ou provar o testamento. Porque o cara que faz o testamento, ele inclusive acompanha. No mesmo sentido e consequência, nós já havíamos falado lá em testamento público. Testemunha não pode ser, pessoal, beneficiário do testamento. E, por fim, uma regra nova aqui, que é a questão do concubinato. O concubinato aqui que nós estamos falando é o impuro. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Pessoal, um ponto interessante que eu acabei lendo o texto aqui, lembrei e tenho que falar para vocês. Olha só. Pessoal, não existe mais a distinção, como eu havia falado para vocês, do concubinato puro para o concubinato impuro. E essa dicotomia aí, ela não existe mais, ela não reverbera mais no sistema jurídico. Agora veja, pessoal, aqui a doutrina em geral, de forma correta, critica isso. Eu gosto muito, inclusive, das lições do Flávio Tartuso e outros mais. Até porque, pessoal, olha só, já se reconhece a união estável pelo cônjuge que se separa de fato, independentemente do lapso temporal em que envolveu o que, gente? A separação ou o questionamento de culpa. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Desde que haja o vínculo e esteja separado de fato, porque não pode estar residindo, não pode estar em convivência. Mas desde que haja separação de fato e haja, portanto, um relacionamento com outro indivíduo ou outra indivídua, já configura a união estável, pelo menos em tese. Pelo menos em tese já computa a união estável. Então não existe no sistema jurídico a referência de que há um concubinato com uma pessoa separada de fato. Isso não existe no sistema atual. Isso reverberou, inclusive, orientações jurisprudenciais anteriores ao Código Civil. À medida que há separação de fato, e à medida que há um invólucro de união afetiva com o intuito de formar família, que é, no caso, a união estável, não há que se falar mais em concubinato. Então, o dispositivo, nesse ponto, ele falha. O que ele quis dizer aqui como concubino, pessoal, é o concubinato impuro. Ou seja, o intuito de desonrar, lesar a moral do cônjuge. E aí, nesse sentido, a expressão popular, que mesmo casado no papel, não significa, né, essa expressão popular, mesmo casado no papel, nada o impede de ter união estável. Nós, inclusive, vimos pontualmente a situação das pessoas. Inclusive, eu li um julgado, a pessoa estava há mais de 10 anos casada no papel, né, nessa linguagem popular, e sequencialmente, pessoal, o que havia, pessoal? Havia união estável. E aí, inclusive, nesse caso pontual que eu li na jurisprudência para vocês, o indivíduo já havia falecido. E falei para vocês, o máximo que a pessoa pode reivindicar a nível de direito é a ameação. É a ameação. Então, veja, nada impede a formação de união estável, mesmo a pessoa ainda casado judicialmente. Assim, para você entender a minha fala. Então, a situação do concubinato aqui indicado é o concubinato impuro, o adultério, a traição dentro de um vínculo de relação conjugal. E, diante da inconstitucionalidade reconhecida pelo artigo 1790, quando falar de casamento envolve, portanto, efeitos sucessórios, nós não podemos olvidar de trabalhar reverberando os efeitos também a união estável. Evidentemente, respeitando o regime de bens, respeitando também a autonomia privada no momento da pactuação da união estável. Não esquecer que, além do invólucro dos sentimentos, também há um invólucro patrimonial. Bem, sequencialmente, pessoal, o artigo 1802 vai inaugurar um tema que eu acho muito legal de estudar, que é a situação em que envolve, que reverbera. Só rapidinho aqui o pessoal do gás passar. Bonito, né? É só do gás aí, ó. Época de infância. Deixa passar o rapaz. Vamos lá. Então, sequencialmente, pessoal, o artigo 1802 fala o testamento simulado.
Olha só o que diz o 1802. São nulas disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso. Cara, isso aqui é legal de estudar. Ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado suceder. Meu querido, isso aqui é um bloco de aula. Vou deixar aqui paradinho para vocês e vou ler com vocês o artigo 1901, que trata pontualmente das exceções do 1900, tá bom? Então, só reverberando as informações, o inciso 5 do artigo 1900 ficou te devendo pontualmente a análise do 1902, que é o próximo bloco, que vai falar sobre testamento simulado, tá bom? Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, o artigo 1901 do Código Civil diz o seguinte: valerá a disposição em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou um corpo coletivo, ou um estabelecimento por ele designado. Pessoal, aqui vai trabalhar um ponto interessante do direito, que é, primeiramente, a possibilidade de designar, pessoal, pessoa incerta no testamento. Veja que a regra é o quê? Não pode ter, pessoal, como beneficiário, pessoa incerta. Mas o testador, ele poderá, munido de um sentimento de gratidão, retribuir a pessoas que tenham praticado, pessoal, serviço quanto ao atendimento dessa pessoa. Vamos supor que um fulano socorre ele no momento de acidente veicular e ele está no hospital em razão desse acidente. E quem socorreu foi um cara que passou ali e ele, munido de sentimento de gratidão, quer atestar para a pessoa que o salvou do acidente. Ou mesmo, pessoal, ele pode fazer a colocação que no seu testamento haverá, portanto, pessoal, na mesma essência e consequência, ele pode indicar que um acervo patrimonial que compõe seus bens sejam destinados para uma fundação. E, inclusive, pessoal, é importante lembrarmos para vocês que uma fundação ela pode decorrer de escritura pública ou de testamento. Isso está no artigo 62 do Código Civil Brasileiro. Olha o que diz. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Bem, pessoal, eu vou deixar a continuidade desse vídeo para o próximo bloco. Te desejo, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique ligado que daqui a pouco eu vou continuar a nossa videoaula, tá bom? Não se preocupe. Um grande abraço e até mais.